arrogância acredita que o poder tem um preço, mas a justiça, por vezes, apresenta uma conta que dinheiro nenhum pode pagar. O que você está prestes a ver é a história de um erro de cálculo monumental. Para não perder o momento exato em que a soberba se desfaz em pó, inscreva-se no canal e ative já as notificações. Os corredores do Tribunal de Justiça eram um palco de poder silencioso, onde fortunas eram feitas e desfeitas e destinos selados. A caminhar por eles, com a confiança de um leão na savana, estava Marcelo, um magnata cujas conquistas eram tão vastas quanto a sua arrogância. Com o seu fato de língua italiano, que custava mais do que o salário anual de muitos, ele falava ao telemóvel, a sua voz um trovão de ordens que ecoava pelo mármore polido. "Não me interessa, esmague-os", dizia ele, antes de desligar com um sorriso de predador. O seu olhar varreu o corredor e pousou sobre a sua presa. Sentado num banco de madeira de forma quase anônima, estava Lucas. Com seus 20 e poucos anos, ele parecia um menino que se tinha perdido no mundo dos homens. O seu fato era bem cortado, mas simples, sem o brilho ostensivo das grandes marcas. Ele estava calmo, a rever uma pequena pilha de papéis, com uma concentração que parecia imune à tempestade que se aproximava. O narrador explica o cenário. Marcelo, o titã dos negócios, estava a ser processado por uma pequena empresa familiar, uma startup de tecnologia que ele tinha levado à falência através de manobras hostis e alegadamente ilegais. E aquele rapaz, aquele advogado de ar sereno, era a única coisa que se interpunha entre Marcelo e uma vitória que ele considerava garantida. Marcelo sorriu para si mesmo, um sorriso de desprezo. Aquilo não seria um julgamento, seria um massacre. Ele olhou para o jovem advogado como um lobo a olhar para um cordeiro, sem sequer imaginar que naquele templo de leis e de rituais, as aparências podiam ser a mais perigosa de todas as armadilhas. Ele via um estagiário, um novato, mas a verdade, silenciosa e paciente, aguardava o seu momento para se revelar. E quando o fizesse, não seria Marcelo a ditar as regras do jogo. Com passos lentos e deliberados, como um predador a cercar a sua presa, Marcelo aproximou-se do banco onde Lucas estava sentado. Parou em frente a ele, a sua sombra alta a cobrir o jovem advogado, numa demonstração clara e física de domínio. Lucas, sentindo a presença, levantou o olhar dos seus papéis, os seus olhos calmos e focados a encontrarem os do milionário sem qualquer vestígio de intimidação. "Então é você, o David, que veio enfrentar o Golias?", perguntou Marcelo, a sua voz a pingar um falso tom de diversão. "Devo dizer que estou desapontado. Pensei que os coitadinhos daquela empresa fossem, pelo menos, contratar alguém com um pouco mais de substância. Diga-me uma coisa, rapaz, a tinta do seu diploma já secou?" O insulto pairou no ar, pesado e cruel. Lucas, no entanto, não alterou a sua expressão serena. Ele simplesmente fechou a sua pasta de papéis e respondeu, a sua voz firme e sem qualquer emoção: "A idade não é um barômetro para a competência, Sr. Marcelo. Assim como a riqueza não é um certificado de caráter." A resposta calma, em vez de apaziguar, apenas inflamou a arrogância do magnata. "Oh, temos um filósofo aqui", riu Marcelo, o som a ecoar pelo corredor agora vazio. "Poupe-me da sua retórica de caloeiro. Eu já enterrei advogados com o dobro da sua idade e 10 vezes a sua suposta inteligência. Vou dar-lhe um conselho, e é o único que receberá de graça de mim. Volte para a sua pequena firma, aceite a oferta ridícula que o meu advogado lhe fará, pegue na sua comissão de miséria e compre uns livros de direito a sério." Ele inclinou-se, o seu rosto agora a centímetros do de Lucas, a sua voz a baixar para um sussurro ameaçador. "Este mundo, o mundo real do poder e do dinheiro, é grande demais para meninos como você. Não se meta no meu caminho." Marcelo endireitou-se, ajustou o seu fato caro e deu as costas, convencido de que tinha esmagado o espírito do seu oponente antes mesmo de a batalha começar.
Ele caminhou em direção à sala do tribunal sem olhar para trás, completamente cego para o fato de que não tinha acabado de humilhar um adversário. Tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida, e as testemunhas seriam a lei, a ordem e a sua própria e colossal soberba. As portas maciças de madeira da sala de tribunal abriram-se, e o mundo do poder informal dos corredores deu lugar a um domínio de protocolo e de hierarquia. O ambiente era solene, as paredes revestidas de madeira escura e os símbolos da justiça, a balança, a bandeira, a observarem silenciosamente. Marcelo entrou como se entrasse na sua própria sala de reuniões. Sentou-se à mesa da defesa, rodeado pela sua equipe de advogados de elite, homens de cabelos grisalhos e fatos tão caros quanto o dele. Ele gesticulava, dava instruções, a sua voz um sussurro autoritário, completamente à vontade, como se aquele fosse apenas mais um dos seus palcos. Do outro lado, na mesa da acusação, Lucas sentou-se sozinho. A sua figura, em contraste com a falange de advogados da defesa, parecia ainda mais isolada, ainda mais insignificante. "Todos de pé!" anunciou o escrivão com uma voz potente. "A corte do meritíssimo juiz está em sessão." Instintivamente, todos se levantaram. As portas atrás do estrado abriram-se. A sala prendeu a respiração em expectativa. Mas, para a surpresa de todos, ninguém entrou. A cadeira do juiz, alta, imponente, revestida de couro preto, permaneceu vazia. Um murmúrio percorreu a sala. Os segundos arrastavam-se. Marcelo, impaciente, olhou para a cadeira vazia e, com um sorriso de escárnio, inclinou-se para o seu advogado principal, sussurrando alto o suficiente para que a primeira fila ouvisse. "Até o juiz está atrasado. Provavelmente foi pesquisar o meu nome e ficou intimidado com o que encontrou." O filósofo grego Sócrates advertiu há mais de 2000 anos que a verdadeira sabedoria começa quando admitimos que nada sabemos. Mas para homens como Marcelo, embriagados pelo poder, o reconhecimento da ignorância é impossível. Eles caminham pelo mundo acreditando que as suas regras são as únicas que existem, cegos para as verdadeiras estruturas de autoridade que os rodeiam. E é essa cegueira, essa soberba, que inevitavelmente os conduz à beira do precipício. A cadeira vazia continuava a dominar a sala, um símbolo de um poder ausente, mas iminente. Um vácuo que estava prestes a ser preenchido da forma mais chocante e inesperada, que Marcelo, no seu universo de certezas, jamais poderia ter concebido. Ainda com a cadeira do juiz vazia, um silêncio constrangedor pairava sobre a sala. O advogado principal de Marcelo, um homem de cabelos prateados chamado Dr. Arantes, levantou-se para apresentar uma moção preliminar, uma tentativa de descartar o caso antes mesmo de ele começar. Ele falava com a eloquência polida de quem é pago por palavra, mas os seus argumentos eram fracos e ele sabia-o. Durante a sua fala, num esforço para diminuir a oposição, ele referiu-se a Lucas repetidamente com um paternalismo venenoso. Como o meu jovem colega certamente ainda está para aprender, ou como o estagiário irá descobrir com a experiência. Marcelo, no entanto, não tinha paciência para tais subtilezas. Para ele, aquilo era um teatro desnecessário. A sua impaciência borbulhou e finalmente transbordou. Numa quebra chocante de todo o protocolo, ele levantou-se, interrompendo o seu próprio advogado a meio de uma frase. "Com o devido respeito, meritíssimo, onde quer que esteja", começou ele, com um sarcasmo dirigido à cadeira vazia. "Eu peço desculpa pela interrupção, mas será que podemos, por favor, acelerar isto? O meu tempo é valioso. Eu tenho um império para gerir, negócios importantes que requerem a minha atenção. E, francamente, sinto que estou a perder o meu tempo e a insultar a inteligência deste tribunal ao ter de responder às acusações deste." Ele fez uma pausa dramática.
Virou-se e apontou um dedo acusador diretamente para Lucas, que o observava em silêncio do outro lado da sala. Deste advogadozinho, deste amador. Com todo o respeito, repetiu ele, sem qualquer respeito, a sua óbvia inexperiência e a sua ingenuidade são uma ofensa a esta instituição e a todos nós. A sala de tribunal, antes um lugar de murmúrios, ficou em silêncio absoluto, um silêncio mortal. O ar podia ser cortado à faca. Cada pessoa ali presente, os advogados, os funcionários, os poucos espectadores, sabia que uma linha sagrada tinha sido cruzada. Marcelo não tinha apenas atacado a parte oposta, tinha insultado a própria santidade do processo judicial. A câmara foca-se no dedo de Marcelo, ainda a tremer ligeiramente no ar, apontado como uma arma. E depois, um longo e tenso close-up no rosto de Lucas. Ele não se encolheu, não demonstrou raiva. Apenas observou Marcelo, o seu olhar calmo a absorver cada palavra daquela torrente de arrogância. A sua expressão era impenetrável, mas por baixo da sua calma, uma decisão parecia ter sido tomada. A soberba de Marcelo tinha lhe dado exatamente a corda de que ele precisava para se enforcar. Após o eco das suas palavras arrogantes se dissipar no silêncio pesado da sala, Marcelo sentou-se, um sorriso de satisfação presunçosa no rosto. Ele sentia-se vitorioso, acreditando ter afirmado o seu domínio de forma incontestável. Do outro lado, Lucas permaneceu em silêncio por um agora elevado e frio. Desceu sobre o milionário. E então, ele olhou diretamente para Marcelo, que o longo momento, deixando a afronta de Marcelo pairar no ar, para que todos pudessem sentir o seu peso. Encarava com a boca entreaberta, a arrogância a derreter-se do seu rosto como cera. Com um movimento seco e preciso, Lucas bateu com o martelo uma vez. O som, bum, ecoou, como então ele agiu. Não houve um discurso inflamado, não houve uma resposta à altura. O que ele fez foi muito mais poderoso. Com uma calma deliberada, Lucas lentamente fechou a sua pasta de papéis, ajeitou a sua gravata e levantou-se. Mas não se levantou para se dirigir à tribuna ou para proteste um tiro de canhão, uma sentença. "Senhor Marcelo", disse ele, e a sua voz, agora amplificada pelo sistema de som do tribunal, era a voz do poder absoluto. "A sua moção para acelerar." Ele virou as costas à mesa da acusação e começou a caminhar. Cada passo seu era firme, confiante, a ecoar no silêncio sepulcral. Ele não caminhou em direção a Marcelo, ele caminhou em as coisas. "Está negada." Ele fez uma pausa, deixando o peso das suas próximas palavras assentar. "E quanto à sua opinião sobre a minha inexperiência, sugiro vivamente que aguarde para si direção ao estrado." A sala inteira observava, em choque e confusão. Ele subiu os 3 degraus que separavam o chão do tribunal do altar da justiça. Passou pela cadeira vazia da testemunha. Porque a partir deste exato momento, a única opinião que realmente importa nesta sala é a minha. A câmera dá um zoom devastador no rosto de Marcelo. A cor desapareceu da sua face. Os seus olhos antes estão. E para o espanto absoluto de cada alma presente, ele não parou. Continuou até a cadeira mais alta, a cadeira de couro preto, a cadeira do poder, a cadeira do juiz. Ele sentou-se. Os cheios de fogo estavam agora arregalados, vazios. Ele não piscava, não respirava. Ele tinha congelado. O homem que se achava Deus acabara de descobrir que tinha passado os últimos 10 minutos a insultar a única entidade que naquele universo realmente o era. O movimento foi fluido, natural. A cadeira parecia ter sido feita para ele. O seu corpo, antes visto como o de um jovem inexperiente, agora preenchia o espaço com uma autoridade inegável. A sua mão estendeu-se e pegou no pequeno martelo de madeira.
A câmara agora faz um zoom rápido e devastador no rosto de Marcelo. O seu sorriso de desprezo congela e depois desfaz-se numa máscara de incredulidade. Os seus olhos arregalam-se. A sua boca abre-se ligeiramente. A sua mente, rápida para os negócios, luta para processar o impossível. A cor abandona o seu rosto. Ele não congela apenas por fora, ele congela por dentro. Um som ecoa pela sala, quebrando o feitiço. O som do martelo. Uma batida, seca, definitiva. O juiz Lucas, agora na sua verdadeira posição, olha por cima do estrado. Os seus olhos a cravarem-se diretamente nos de Marcelo, que está paralisado pelo terror da compreensão. Senhor Marcelo, começa o juiz, a sua voz, agora amplificada pelo sistema de som do tribunal, fria e cortante como o aço. A sua moção para acelerar as coisas está negada. E quanto à sua opinião sobre a minha inexperiência, o rosto congelado de Marcelo era a imagem perfeita de um homem cuja realidade tinha acabado de se estilhaçar. Ele era um prisioneiro da sua própria percepção, e as paredes da sua prisão acabavam de ruir de forma espetacular. O juiz Lucas, do alto do seu estrado, observou a arrogância de Marcelo a transformar-se em pânico e começou a sua primeira lição. Não uma lição de direito, mas de filosofia. A sua voz, calma e professoral, encheu a sala. O senhor vive num mundo de sombras, senhor Marcelo, começou ele, o seu olhar nunca a desviar-se do rosto pálido do milionário. Um mundo onde o poder é medido em saldos bancários, onde o valor de um homem é ditado pela marca do seu fato e onde a juventude é, por defeito, sinônimo de ignorância. O senhor confundiu estas sombras, estas aparências, com a verdade. O narrador intervém, a sua voz a dar um contexto mais profundo à cena. Há mais de 2 milênios, o filósofo grego Platão descreveu, na sua famosa Alegoria da Caverna, a condição de homens como Marcelo, prisioneiros acorrentados desde a nascença, que passam a vida a olhar para as sombras projetadas na parede de uma caverna, acreditando que elas são o mundo real. Eles não conhecem o sol, não conhecem a verdade, apenas o eco e as silhuetas. A voz do juiz regressa, implacável. O senhor olhou para mim e não viu um oficial deste tribunal. Viu a sombra de um advogado novato, uma projeção dos seus próprios preconceitos. O senhor não foi capaz de ver a verdadeira forma da autoridade que me foi investida por esta instituição, porque estava demasiado ocupado a admirar a sua própria sombra. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, o seu tom a endurecer. E é por isso que o seu erro foi tão profundo. O senhor não me ofendeu a mim, a Lucas, o homem. O senhor, com a sua soberba, cuspiu no rosto da justiça. E essa, senhor Marcelo, é uma ofensa que este tribunal e a filosofia por detrás dele leva muito, muito a sério. Hoje, a sua aula sobre o mundo real começa. E eu serei o seu professor. A lição estava dada. E a matrícula para aquele curso intensivo de humildade seria paga com um preço muito alto. A aula de filosofia tinha terminado. Agora começava a aplicação da lei. O juiz Lucas, com a mesma calma que o caracterizara desde o início, mas que agora era percebida como uma autoridade assustadora, pegou numa folha de papel. Os seus olhos percorreram o documento por um instante e depois voltaram-se, frios como o mármore, para Marcelo e a sua equipa de advogados, que pareciam ter encolhido nas suas cadeiras. Tendo em consideração, começou o juiz a sua voz judicial a não deixar espaço para qualquer ambiguidade, a clara e deliberada tentativa da defesa de intimidar a parte oposta antes do início dos procedimentos e o seu flagrante e público desrespeito pela autoridade e pelo decoro deste tribunal, eu declaro o senhor Marcelo Medeiros em desacato. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Uma declaração de desacato
Era uma mancha séria, com consequências que iam desde multas pesadas à prisão. Marcelo engoliu em seco, o suor a começar a formar-se na sua testa. Mas o juiz ainda não tinha terminado. Adicionalmente, continuou ele, o seu olhar a passar para os advogados de Marcelo, que agora pareciam querer fundir-se com a mobília, a proposta de acordo que o próprio senhor Marcelo, nas suas palavras, descreveu como ridícula, está por este meio oficialmente rejeitada e removida dos autos do processo. Este caso prosseguirá para julgamento completo, aqui, nesta sala, sob a minha jurisdição. Ele pousou a folha e pegou no martelo. O seu olhar voltou-se uma última vez para a mesa da defesa, que estava em completo caos silencioso. E um conselho à defesa, disse ele, a sua voz a cortar o ar. Aconselho-os a prepararem-se muito bem, pois o caminho que os senhores têm pela frente e que já era difícil, acabou de se tornar significativamente mais íngreme e escorregadio. Ele bateu o martelo. Bum! O som não era apenas o fim de uma sessão preliminar. Era o som do mundo de Marcelo a começar a ruir. A sua equipa de advogados de elite trocava olhares de pânico. Eles sabiam o que aquilo significava. Tinham perdido a vantagem, o controlo e, muito provavelmente, o caso, antes mesmo de ele ter realmente começado. E tudo por causa da arrogância incontrolável do homem que lhes pagava. O que se seguiu nas 2 semanas seguintes foi uma demolição metódica e implacável. O julgamento, que Marcelo acreditava ser uma mera formalidade, transformou-se no seu pior pesadelo. O juiz Lucas, agora na sua posição de poder inquestionável, presidiu o caso com um rigor absoluto e uma imparcialidade assustadora. Cada tentativa da defesa de usar manobras dilatórias ou ataques pessoais era cortada pela raiz com uma batida de martelo e um olhar gelado. Enquanto isso, as provas apresentadas contra Marcelo eram esmagadoras. Testemunhas, ex-funcionários que antes tinham demasiado medo de falar, agora, sentindo-se protegidas pela autoridade do jovem juiz, subiram à tribuna e contaram as suas histórias. E-mails, documentos, gravações, a teia de manobras desleais de Marcelo foi exposta, fio a fio, para que todo o tribunal e o mundo pudessem ver. A câmara mostra uma montagem rápida, o rosto de Marcelo a afundar-se a cada novo testemunho, os seus advogados a abanarem a cabeça em desespero, os donos da pequena empresa familiar a assistirem, com lágrimas de vindicação nos olhos. A cada dia que passava, o milionário parecia mais pequeno, a sua aura de poder a evaporar-se sob as luzes frias da justiça. A cena culmina no veredicto. O chefe do júri levanta-se, a sua voz firme a ecoar pela sala. Culpado em todas as acusações. O narrador assume, enquanto vemos uma rápida sucessão de manchetes de jornais e sites de notícias a explodirem no ecrã. A queda foi tão espetacular quanto a sua ascensão. Marcelo Medeiros foi condenado a pagar uma indemnização recorde, uma quantia tão vasta que não apenas salvou a pequena empresa que ele tentou destruir, mas que forçou a sua própria corporação à beira da falência. A imagem final deste capítulo é a de Marcelo a sair do tribunal, não pelo corredor opulento, mas pela porta dos fundos, o seu rosto coberto por um casaco, a fugir da horda de jornalistas que agora o tratavam não como um titã, mas como um criminoso. O homem que se achava o rei do mundo tinha sido destronado, e a sua coroa, feita de arrogância e desprezo, jazia agora, feita em pedaços, no chão do tribunal. Com o veredicto proclamado e a justiça servida, todos os olhares se voltaram para o jovem juiz que tinha orquestrado a queda de um gigante. A imprensa esperava por ele do lado de fora, ávida por uma citação triunfante, por uma declaração de vitória, por um sorriso de quem tinha esmagado o seu humilhador. Mas o que viram foi algo completamente diferente e muito mais poderoso. O juiz Lucas saiu do tribunal pela porta principal.
A sua expressão era a mesma de quando entrara no primeiro dia. Calma, serena, composta. Ele não demonstrou qualquer sinal de exaltação ou de alegria pela ruína de Marcelo. Quando os repórteres o cercaram com os seus microfones, ele apenas agradeceu-lhes educadamente e continuou a caminhar, sem oferecer as manchetes que eles tanto desejavam. O seu primeiro ato após a vitória não foi dar uma entrevista ou celebrar. Foi encontrar os donos da pequena empresa que ele representara quando ainda era apenas o advogado novato. Ele encontrou-os no corredor, um casal de idosos cujos sonhos tinham sido quase destruídos. Eles abraçaram-no, as suas lágrimas desta vez não de desespero, mas de uma gratidão profunda. E Lucas sorriu para eles, um sorriso genuíno, caloroso e humano. Um sorriso que revelava o verdadeiro propósito da sua luta. O narrador intervém, a sua voz reflexiva a sobrepor-se à cena comovente. Os grandes filósofos estoicos, como o imperador romano Marco Aurélio, ensinavam que a verdadeira força de um homem não se mede pela sua capacidade de derrotar os seus inimigos, mas pela sua capacidade de governar a si mesmo. O homem superior, diziam eles, não se alegra com a desgraça alheia, pois as suas ações são guiadas pela razão e pela virtude, não pela paixão da vingança. O juiz Lucas não humilhou Marcelo por prazer ou por retaliação. Ele simplesmente aplicou a lei com a tranquilidade e o alto domínio que o seu cargo e o seu caráter exigiam. A sua verdadeira vitória não foi a condenação de um milionário arrogante, mas a afirmação de que a justiça, quando exercida com integridade, é a maior força de todas. Ele não precisava de se vangloriar da sua vitória, porque a sua virtude, essa, já falava por si. O tempo, o juiz final de todas as coisas, passou. Meses depois, a poeira do escândalo tinha assentado, mas as lições aprendidas naquele tribunal continuavam a ecoar. A cena muda para um auditório universitário. O juiz Lucas, agora uma figura respeitada e admirada no mundo jurídico, está de pé, não no seu estrado, mas no meio de um grupo de jovens estudantes de direito. Ele não usa a sua toga, mas um fato simples, muito parecido com o que usava naquele primeiro dia. Ele não está a dar uma palestra, está a conversar com eles. Lembrem-se, diz ele, a sua voz calma, mas cheia de uma autoridade que agora todos reconheciam. A lei dá-vos poder, mas é o vosso caráter que vos dará respeito. O vosso maior ativo não será a vossa eloquência ou a vossa ambição, mas a vossa capacidade de ver para além das aparências. Ele olha para os rostos atentos dos futuros advogados e juízes. Tratem o porteiro que vos abre a porta com o mesmo respeito com que tratam o presidente da empresa que vos contrata. Porque, como eu aprendi, nunca se sabe quem realmente detém a chave para o vosso destino. A humildade não é uma fraqueza, é a mais clara de todas as visões. A narrativa, então, oferece-nos um último e surpreendente vislumbre. Vemos Marcelo. Ele não está na prisão. Ele perdeu o seu império, a sua fortuna, o seu status, mas talvez tenha ganho algo mais. Ele está a trabalhar numa pequena oficina de carpintaria, um ofício que aprendera com o seu pai na juventude, antes de o dinheiro o ter transformado. As suas mãos, antes tão macias, estão agora calejadas pelo trabalho. Um jovem aprendiz comete um erro, deixando cair uma peça de madeira. Ele parece assustado à espera de uma reprimenda. Mas Marcelo aproxima-se, pega na peça e, com um sorriso cansado, mas genuíno, diz: "Não te preocupes, é com os erros que mais se aprende." Ele começa a ensinar o rapaz com uma paciência que ele próprio nunca tivera. O narrador encerra. No final, o veredicto mais importante não foi o do tribunal, foi o da vida. Um homem aprendeu que o verdadeiro poder não é olhar de cima para baixo, mas sim estender a mão para ajudar quem está embaixo. E outro homem ensinou ao mundo que a justiça pode de facto ser cega,
mas a sua visão é sempre perfeita e que o respeito é, e sempre será, a lei suprema. A música inspiradora sobe, e a imagem final é a do jovem juiz a sorrir, o seu legado agora assegurado na próxima geração de defensores da verdadeira justiça.